Olá pessoal, estamos iniciando mais um Nostalgia na TV. Solta a vinheta. Perdidos no espaço. Vigilante rodoviário. Bom pessoal, hoje a gente vai falar sobre um herói gigante. Não só no tamanho, mas também na adoração que o pessoal tem por ele. Ultraman, ele veio da nebulosa M78, né? Seria o planeta Ultra, e nessa constelação, que não é a nossa, né? De lá veio esse herói super famoso que transpassou o Japão. Não ficou só no Japão, isso praticamente, eu acredito que quase o mundo todo, né? Porque não tem quem não conheça esse herói. Bom, ele foi concebido no ano de 1966, esse herói que inclusive é tão importante, né, que gerou uma franquia de vários Ultras, né, inclusive eu lembro, pequeno, morava em Minas, o Ultraman já era mega conhecido, inclusive ele disputava com os enlatados americanos, né, toda aquela popularidade que a gente tinha, que é o único que primeiro veio o National Kid, e com o sucesso do National Kid ele acabou trazendo o Ultraman também para o Brasil, mas isso é uma coisa que a gente pode falar depois, né? Para falar sobre o Ultraman, gente, eu gostaria de voltar, já que tinha Ultraman, uma série de muito sucesso, só que não, antes dele, o Japão já tinha uma cultura de monstros, de filmes de monstros. E o mais importante deles, até que tem a ver com o Ultraman, eu vou voltar no ano de 1954, porque outro monstro talvez tão importante ou até mais que o Ultraman, né, de 1954, inclusive teve seriado dele também, nós estamos falando do Godzilla, né? O Godzilla ele foi projetado ia ser aquele tipo eles iam fazer igual do que eles inspiraram no King Kong, né? Que seria live action, aquele tipo filmado quadro a quadro, dava muito trabalho, requeria muito tempo e também muito dinheiro. Eles tinham muita imaginação, mas pouco dinheiro. E tinha um técnico em efeitos especiais chamado Eiji Tsuburaya. Ele projetou, ele deu a ideia, ele sempre dava, né, palpites e tudo mais nas filmagens, então ele deu a ideia de fazer tipo com a roupa mesmo e uma pessoa dentro. Seria uma coisa, além de economizar, seria melhor para filmar, já que ele gostava de maquetes, miniaturas, né, ele trabalhava com esse tipo de ferramentas e ele se dava bem. Ele era inovador nisso daí. Inclusive ele ficou muito conhecido, muito famoso, a empresa Toho Company, né, de produções. Então o Godzilla ele foi um tremendo sucesso, acabou transpassando as fronteiras do Japão, né? E o Eiji Tsuburaya acabou ganhando vários prêmios por causa disso, né? Então ele ganhou know-how e ele começou a fazer propagandas em pequenos filmes e começou a ganhar cada vez mais fama, conhecimento. E em 1966, né, com o know-how, com o conhecimento, que um dinheiro que já havia amealhado, ele conseguiu a sua própria produtora, que era a Tsuburaya Productions, né, uma coisa que ele sonhava, onde ele mesmo podia trabalhar do jeito que ele queria, do jeito que ele gostava, e já era uma pessoa que já estava no mercado, respeitado, né? Então, logo que ele abriu essa produtora, ele começou a trabalhar já em cima de um seriado. Esse seriado, ele pegou como referência o seriado Twilight Zone, que tinha chegado, acabado de passar no Japão e tinha feito muito sucesso. No caso do Brasil, Além da Imaginação, que saiu da mente do de Rod Serling, que era um gênio, e que acabou também sendo um sucesso por aqui também, né? Então ele produziu e colocou o nome de Ultra Kill, né? Do mesmo sistema, com monstros, com
com coisas meio que aterrorizantes, meio, né, bem complicado mesmo. O negócio que o pessoal adorou mesmo, porque era com monstro, com pessoa alienígena, só que os monstros eram pequenos, nada do tamanho dos Ultras ou do Godzilla, né? Então, como ele já tinha essa experiência, então o Ultra Kill, ele jogou isso aí, ele acreditava com você, porque ele jogou todas as fichas no Ultra Q, né? Se fala-se Ultra Kill, se escreve Ultra Q, né? E então ele investiu nesse seriado, foram produzidos 28 episódios, né? E teve uma ótima aceitação. Isso foi pela TV TBS em 1966, foi de janeiro a junho. Esses 29 episódios teve uma ótima aceitação, isso incentivou ele. Logo em fevereiro, ele já começou com a produção, ele queria já produzir algo mais, alguma coisa mais forte, mais impactante, mais importante. Então ele comentou, inclusive no jornal do Japão, que ele ia produzir um filme com um herói gigante vindo de outro planeta que iria combater os monstros, né? Alienígenas e tudo mais. E aí, inclusive, foi até elogiado por isso, que era uma coisa mais ou menos pioneira, né? Então, ele logo que começou a produzir, né, não tinha nem nome, o Ultraman ainda não tinha nem esse nome ainda, né? Eles projetaram colocar Baltan, Benlar, mas eram os nomes que não era chamativo, né? E começaram a produção, quando já havia 2 episódios prontos, né? Foi que o Eiji Tsuburaya colocou, ao invés de, tipo, uma homenagem à Ultra, né? Ultra Q. E o único nome que ele quis, que sonoramente ficou melhor para ele, foi Ultraman. E logo eles contrataram o que seria o personagem principal. Ele queria um ator que fosse jovem, mas que tivesse presença. Então, Susumu Kurobe, que era um ator que estava iniciando, trabalhado em teatro, né? Então ele foi o contratado, primeiro. Né? Ele ia fazer parte da patrulha científica, que iriam combater monstros, alienígenas, né? Então ele contratou mais 3 pessoas para compor ele, que seria o capitão, o personagem Capitão Muramatsu, né? O Arashi, que seria o cara que manuseava as armas, apesar de ser cabeça quente, o Ide, que era o palhaço, um cara mais alegre, e a Hakiko, que era a única mulher do grupo, que era aquela que era mais sensata, que sempre tinha uma palavra para poder dar uma alinhagem, para poder resolver os problemas, né? Quando a terra era invadida, os problemas que tinham, ela era a pessoa que tinha a cabeça melhor. E tinha um garoto também que de vez em quando aparecia também, né? E só que quando faltava uma semana para Ultraman e para a TV, a Toho lançou o outro seriado também, que é também... Ele lutava com monstros, tinha o Rodaki, que era o inimigo dele, né? E uma semana antes a Toho lançou, antes do Ultraman, né? Antes da Tsuburaya. E a TBS, que patrocinava o Ultraman, eles ficaram bravos, começaram a cobrar para que fosse logo, né, para a TV. Só que não dava para antecipar, porque ele, segundo o Eiji, ainda não tinha condições do Ultraman ir para a televisão, não estava pronto ainda. Então, o que ele fez? Então, ele ia apresentar os personagens em um teatro. Né? Então, ele alugou o teatro Sujinami, que era o maior teatro do Japão, para poder lançar o Ultraman. Né? Inclusive, já tinham confeccionado, acho que 3 ou 4 monstros para o episódio. E divulgou, fez uma divulgação tremenda. Os atores foram todos. E mais ou menos, acho que uns 70% do teatro Sujinami era só de crianças, né? E eles foram à loucura, inclusive foi televisionado pela TBS, essa emissora japonesa que ia passar o Ultraman. E o resultado foi ótimo. Então ele deu um tempo para ele preparar o Ultraman, né, a estreia do programa, e deu mais tranquilidade para ele ver o que estava errado, né? E o problema, também a preocupação, porque quem lançou o outro filme, que seria o Magma Taishi, né, no caso do Japão, no caso do Brasil, no Brasil, Os Vingadores do Espaço, que era o herói Goldar, né, que também, o pessoal foi muito legal também, fez um sucesso também relativo aqui no nosso país, né, lá também
Mas só que Ultraman, logo quando ele, no final de semana, em 10 de julho de 1966, estreava Ultraman. E o sucesso foi praticamente imediato, né? Deu 36,8 de audiência, o que foi uma audiência excepcional. E foi gradativamente a cada episódio aumentava ainda mais, né, o Ibope do Ultraman. Dava mais pontos ainda. O primeiro episódio foi praticamente apresentando o super-herói. E o primeiro episódio que contava a história do Ultraman, ela é o seguinte: o Hayata, ele estava fazendo a patrulha, né, com a nave que ele tinha, o foguete. E ele estava fazendo essa patrulha e ele viu um fogo, uma bola nessa patrulha que ele estava fazendo. Ele viu uma bola vermelha e uma amarela cruzando o céu. Então ele foi averiguar mais de perto o que era. Só que nesse inteirinho o Ultraman ele estava levando o monstro bem lá, né, para o planeta, e lá ele ficaria isolado. O planeta M79, ficava na mesma galáxia, né? Então o que ele fez? Só que o Hayata ele acelerou e acabou batendo nessa circunferência onde estava o Ultraman, que seria uma espécie de uma espaçonave seguindo o monstro. Só que quando bateu ele acabou morrendo, o Hayata acabou falecendo. Então o Ultraman, no caso, eles eram treinados para salvar e não para matar, né? Então, com o Hayata morto, ele praticamente deixou o monstro ir e ele ficou consternado, ficou revoltado, não era aquilo, ele sabia que ia ser punido se voltasse para o planeta. Então ele deu a energia vital dele, ele passou, uma simbiose, ele passou para o Hayata, ele reviveu, né? Alguns dizem que apenas ele passou com o corpo dele pro Hayata, né? Outros falam que não, ele reviveu, era o Hayata, e apenas, né, quando ele se transformava no Ultraman. Isso aí é uma coisa que não ficou bem explicado, né? Ele deu uma cápsula beta, que quando ele levanta, ele estava em perigo, ele se transformava no Ultraman para poder vencer os monstros, né, e salvar a Terra. E ficou até fácil, porque a patrulha científica já estava ali para isso, para poder salvar a Terra dos monstros, dos alienígenas, né? A função deles era essa. E o Hayata ali foi um achado. E o Hayata foi, né, o que ele precisava mesmo. E as aventuras, a cada aventura do Ultraman, cada monstro que ele enfrentava, né, a audiência aumentava. Inclusive o Ultraman, ele foi precursor nisso do herói aparecer sempre no final. Até hoje no Black Kamen Rider, do Changeman, esses heróis mais recentes, eles sempre aparecem no final. Isso aí foi o Ultraman que trouxe isso e ficou impregnado na cultura, né, japonesa. E o Ultraman acabou indo transpassando as barreiras do próprio país, passando em vários países, né? Isso acabou transformando num sucesso praticamente mundial, ainda mais o Japão, né, que além do Godzilla não tinha outra cultura de exportar as suas produções, né? E o sucesso acabou alavancando, inclusive, a TBS, né? Que isso aí foi uma inovação. E logo, inclusive, ele produziu, o Eiji Tsuburai, ele produziu 39 episódios. 39 episódios e 45 monstros, que dava muito dinheiro, muita despesa. E ele estava vendo que ele queria montar outro tipo, ele já tinha saído para montar outra produção, que seria no ano seguinte Ultra Seven, que foi outro sucesso também, em 1967, da Tsuburaya Productions, né? Então, no 39º episódio, praticamente eu me lembro que o pessoal parou para poder ver esse episódio, né? Que havia sido divulgado pela revista Intervalo, que seria o último episódio do Ultraman. Então ele enfrentou o monstro, o Benlar, que era o mais perigoso de todos os monstros. Tinha o Zeton, o Benlar, o Gamora, todos eles poderosos. Essa franquia tem mais de 60 personagens do Ultraman, né? O Ultraman Gaia, Ultraman Powerhead, que é americano, isso aí foi os Estados Unidos que acabou produzindo, né? Ultraman Jack, Ultraman Pai, Ultraman, Ultra Rei, enfim, é uma infinidade. Até hoje fazem muito sucesso no Japão
E a gente espera que chegue ao nosso país, né? Isso daí, ainda não, a TV não teve esse interesse de trazer, mas lá tá bombando ainda o Ultraman. É o maior herói do Japão. E a gente precisava trazer esses heróis para cá, porque o pessoal tá com saudade, né? O Ultraman a gente só vê reprise. O Ultraman Jack foi um seriado muito bem feito também, né? Da família Ultra. E o pessoal sempre quer rever, as TVs estão passando. E o pessoal, inclusive, o pessoal manda muita pergunta para mim, o pessoal para sobre o Ultraman, né? É um produto que eu acho que se voltar, né, nessas produções que tem no Japão, que são muitas, e eu não sei porquê, não se interessa em trazer para cá, né? Não sei se alguns acham que é muito antigo ou coisa parecida, mas com certeza em vários países o Ultraman está fazendo sucesso, né? Os Ultras, né? A família Ultra ou Irmandade Ultra. Algumas curiosidades, gente, de Ultraman, passar para vocês, é porque no caso do Ultraman teve 3 máscaras. A primeira era muito frágil, tanto é que o pessoal, se você notar, você vê que o rosto dele está retorcido, né? O pessoal até chamava o Ultraman de cara torta, porque o refletor ele derretia a máscara do Ultraman, derretia no rosto do ator, que era o Bin Furuya, que era um dublê japonês que vestia essa máscara, na hora que o Ayata se transformava em Ultraman. Então, pessoal, e a máscara fizeram a terceira máscara do Ultraman já bem melhor, já com mais recursos e tudo mais durável, né? Só que no 39º episódio, quando encerrou o Ultraman, as 2 últimas máscaras foram incineradas, não existe mais. E a primeira, ela foi guardada no depósito, só que nos anos 90, alguém roubou, alguém levou, ou seja, não tem mais nenhuma das 3 máscaras originais, né, do Ultraman. Ele chegou no Brasil no ano de 1968. Né? Quem comprou os direitos foi a Bandeirantes. Só que o primeiro canal a transmitir Ultraman, isso ninguém sabe, foi a TV Tupi de Recife. Por quê? Porque naquela época, como as programações eram poucas, né? Acostumava muito de um canal emprestar um filme, a programação para outro. Então, não sei se usou como cobaia ou coisa parecida. Mas eles viram que a receptividade foi muito boa, aí começou a passar, aí a Bandeirante começou a passar no canal dela. Dali migrou para vários canais, né? A Record, passou no SBT, passou em vários canais, né? Hoje passa na ISTV, na Rede Brasil. Você pode acompanhar ou na internet, né? No Google você consegue ver os episódios do Ultraman. A gente espera, né, que a gente torce os fãs, inclusive tem fãs-clube em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas, Rio Grande do Sul. E o pessoal pede, né, que dê uma atenção, que traga esses novos seriados da família Ultra para o Brasil. Porque o sucesso, com certeza, fãs para isso tem, não falta. E a gente fica na torcida, porque o Ultraman, como dizer, seriados ele mora no nosso coração. A gente ama isso daí. Né? Uma coisa que fez parte da nossa infância, que marcou e continua marcando. Porque onde o Ultraman passa, inclusive eu vi um cara da emissora comentando que público sempre dá audiência. E a gente torce que eles tragam esses seriados japoneses de volta ao Brasil. Bom, a gente torce, né? Eu torço, porque o Ultraman é uma franquia que não tem jeito, né? Não tem quem não conheça, né? É uma coisa mundial. Inclusive o Ultraman Powerhead chegou a passar no Brasil, passou uns 2, além do Ultraman Jack, né? E o Ultraman Ace também passou no Brasil. Só que foram lançados em épocas, em horários ruins, numa época onde estava passando outros seriados e acabou atrapalhando, não foi bem organizado. Mas mesmo assim, o público não foi ruim, a audiência não foi ruim. E a gente espera, a gente torce, né, que bata o bom senso nas emissoras e traga esse seriado de volta. Porque tem mais, como eu falei, quase 60 ou mais de família Ultra. E são seriados, todo ano é produzido um seriado de Ultraman, da família Ultra. E a gente torce que o pessoal tenha uma luz, né, e traga ele para cá.
esses filmes pra cá, porque eu tenho certeza, vai matar saudade e público tem, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, como eu. E eu espero em outra oportunidade falar outras novidades a mais, né, bastidores principalmente, que tem do Ultraman. Né? Eiji Tsuburaya faleceu no final dos anos 70, mas os filhos e os netos continuam a saga. Tá ok, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Perdidos no espaço. Vigilante rodoviário.